nós temos algumas informações importantes. O civismo, o seu retorno às ruas, como ficou posto aqui no Senado Federal, são muito bem-vindos sempre. Eles fortalecem a democracia, e estreitam as relações das instituições com a sociedade brasileira. Senhores senadores, isso é uma demonstração eloquente do que foi o comportamento do próprio Congresso Nacional face às recentes demandas sociais. A sociedade está atenta, ouvindo, mas quer principalmente ser ouvida, preferencialmente ser ouvida. Vivemos um novo tempo e a sociedade que questiona tudo e a todos cobra uma nova agenda. E o Senado fez tudo para que nós pudéssemos, nesse espaço de tempo, entregar uma nova agenda à sociedade. A produtividade nas sessões do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados nos últimos dias demonstram que o Parlamento está efetivamente querendo se aproximar cada vez mais da sociedade brasileira. As manifestações, além de cobranças pontuais na melhoria da qualidade do serviço público, contribuíram para desenferrujar as estruturas burocratizadas do processo legislativo, tornando-o mais ágil e mais permeável às demandas sociais. O processo legislativo, como todos sabem, e eu já disse aqui, queria repetir, é modorrento, cheio de manobras regimentais e manobras políticas. Agora, vimos que ele pode e deve ser mais célere. Com a pressão das ruas, que é legítima, estamos votando com mais velocidade. A democracia avança mais quando conferimos agilidade ao processo legislativo, que é burocratizado, lento e anacrônico. Senador Ricardo Ferraz, senador Jorge Viana. Além de robustecer a democracia, este civismo faz evoluir os conceitos de cidadania. Deixamos de ser meros contribuintes quando passamos a cobrar do Estado suas responsabilidades. Passamos, então, de contribuintes a cidadãos. É isso, senhores senadores, senhoras senadoras, que as urnas dizem. Cansamos de ser contribuintes passivos e exigimos ser protagonistas como cidadãos. Queria expressar publicamente, e peço a atenção de todos, a minha satisfação, creio que a satisfação da ampla maioria da Casa, com o fato do Congresso Nacional estar sendo pautado pela sociedade. Se existe alguém que pode e deve pautar o Congresso Nacional, é exatamente a sociedade brasileira. Não há nenhum demérito nesta relação Congresso-sociedade brasileira. Antes ser pautado pela sociedade do que ser esquecido por ela. Antes ser pautado pela sociedade do que ser pautado por forças que trabalham no dia a dia contra a democracia. A última vez, senhores senadores, senhoras senadoras, que isso aconteceu foi exatamente na Assembleia Nacional Constituinte, quando a sociedade organizada trouxe várias contribuições para modernizar o arcabouço legal brasileiro. Antes, o protesto, a crise conjugal, do que o divórcio entre o poder e a sociedade. Aceitar críticas é um gesto de humildade e desejo de interagir com a sociedade. O Congresso Nacional é a casa do povo e está sintonizado aos novos anseios que as urnas demonstraram. Essa casa sempre quis o que o povo quis. Ela pulsa no ritmo das ruas, porque, já disse aqui, queria repetir, não existe Congresso Nacional de costas para o povo. Nas últimas semanas, já votamos matérias de extrema relevância
que estavam adormecidas nos escaninhos do Congresso Nacional. Foram quase, senhores senadores e senhoras senadoras, 40 proposições entre projetos de lei, emendas constitucionais, resoluções, votadas em apenas 2 semanas, inclusive com votações às segundas e sextas-feiras. A produtividade do Senado Federal nos últimos dias demonstra que o Congresso Nacional realmente está atento, está aberto à sociedade brasileira. Ainda estão na pauta prioritária a lei do passe para o transporte escolar, o fim do foro privilegiado, a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para promotores e juízes condenados por corrupção ou outros crimes, e o Plano Nacional de Educação. Na questão do transporte escolar, eu queria mais uma vez tratar aqui rapidamente desse assunto, cujas fontes estão sendo identificadas e conferidas pelo senador Vital do Rego. É preciso ter claro que todas as nações que estão à frente do Brasil economicamente custeiam o transporte, e é um equívoco raciocinarmos apenas no binômio tarifa e impostos. Toda vez que alguém trata de uma política pública no Brasil, quem é contra aquela política pública costuma dizer que como é que nós vamos financiá-la, bancá-la? É com aumento da carga tributária ou com a inclusão dela nas tarifas? A fonte, senhores senadores, senhoras senadoras, senador Vital do Rego, senador Eduardo Braga, a fonte vem do orçamento público, de suas prioridades. É exatamente o que está em xeque nesse momento, as prioridades que estão sendo dadas ao dinheiro do povo, ao dinheiro público. Apenas 3,8 milhões de estudantes pagam meia passagem. Apenas, eu queria repetir esse dado mais uma vez, apenas 3,8 milhões de estudantes no Brasil pagam meia passagem. Esta é, senhores senadores, senhores deputados, a dura realidade brasileira. A celeridade não é inimiga da responsabilidade. Ninguém abriu aqui durante esses dias a chave da inconsequência fiscal. Pelo contrário, tudo foi analisado, tudo foi absolutamente sopesado. O Congresso Nacional tem responsabilidade e não irá enveredar por aventuras fiscais. Temos compromisso com a responsabilidade e com a governabilidade. Estes são os 2 vetores sobre os quais tenho conversado frequentemente com a Presidente da República, que todos têm dado este compromisso com a responsabilidade fiscal e com o equilíbrio das contas públicas brasileiras. Somos parceiros do governo federal, do Poder Executivo, do Poder Judiciário neste objetivo. Acima de tudo, para além das eleições, dos projetos individuais e das cobiças partidárias, está o interesse nacional e o lugar do Brasil no futuro entre as grandes nações. O Senado, senhores senadores, está cumprindo seu papel e avançou muito na pauta prioritária que procura atender às demandas sociais. As respostas estão sendo dadas e os projetos que necessitam de estudos sobre os impactos financeiros estão sendo analisados para serem deliberados já em agosto, no 2º semestre. Até lá, o Senado continuará a funcionar, mesmo não realizando sessões deliberativas, e havendo necessidade, eu já disse e queria repetir, convocaremos sessões do Congresso Nacional a qualquer momento. Vivemos um novo momento, a sociedade muda, as leis precisam mudar e o parlamento precisa ser mais ágil e objetivo, como vem sendo nos últimos dias. O Congresso, senador Sérgio Souza, o Congresso ouviu e assimilou as vozes das ruas e está canalizando essa energia indispensável à democracia
em leis mais justas, modernas e necessárias. Eu queria, nesse momento, parabenizar todos os senadores, a todos os deputados, pelos resultados expressivos obtidos aqui nos últimos dias, nessa casa e na outra casa do Congresso Nacional. E queria dizer, senhores senadores, que temos um requerimento assinado por vários líderes partidários que pedem para que não haja sessões nos dias úteis 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, melhor dizendo, 30 e 31. 30 e 31. No dia 1º de agosto, que é uma quinta-feira, haverá sessão deliberativa. Dia 1º de agosto, quinta-feira. E no dia 20 de agosto, terça-feira, 20 de agosto, haverá a primeira sessão do Congresso Nacional para analisar os vetos da presidente da República. Tanto a sessão do Senado Federal do dia 1º, quanto a sessão do Congresso Nacional do dia 20 de agosto, ficam desde já convocadas. Porque, como todos sabem, o artigo 154 do Regimento do Senado Federal, no seu parágrafo 6º, diz exatamente o seguinte: as sessões do Senado Federal não se realizarão, inciso 1º, por falta de número, inciso 2º, por deliberação do Senado Federal. E exatamente com base no artigo 54, por deliberação do Senado Federal, não havendo objeção da Casa, nós convocamos desde já essa sessão do Senado para 1º de agosto. Quero também informar os senhores senadores que, por designação do senador Pedro Simon, nós criamos uma comissão representativa do Senado Federal para representar o Senado durante a visita do Papa. Essa comissão cresceu bastante, né? Portanto, ela não vai se constituir, está cancelada por sugestão do próprio senador Pedro Simon, que nós adotamos essa representação durante a visita do Papa. Todos os senadores, eles estão convidados, mas nós não vamos custear despesas com passagens, nem com hospedagem nos hotéis do Rio de Janeiro. E por fim, nós gostaríamos de comunicar à Casa que hoje nós instalamos o portal do Congresso Nacional. Até então nós tínhamos o portal do Senado, o portal da Câmara dos Deputados e não tínhamos o portal do Senado Federal, e a partir de hoje nós já temos o portal do Senado Federal, e que é um instrumento importante, fundamental nessa aproximação do Legislativo com a sociedade brasileira. Amanhã não haverá sessão deliberativa, será a última sessão desse período. E se não houver objeção da Casa, fica, portanto, adotado esse calendário que acabei de expor para os senhores senadores e para as senhoras